Boa noite, irmãos. Com alegria que nós nos encontramos aqui. Nós agradecemos a Deus, o privilégio de, mais uma vez, podermos reunir-nos para estudar a sua palavra. O reverendo Paulo Fontes me fez o convite. Então, como nós estamos aí numa situação mais, de uma certa maneira, mais tranquila, então, nós não tivemos nenhuma dificuldade para atender o convite aqui. Nós ficamos gratos ao conselho pelo convite, o reverendo Paulo, e ele havia me dito que os irmãos estão estudando e finalizando aqui a Confissão de Fé, capítulo de número 33. No capítulo 33, o parágrafo 1º, o reverendo Lucas Camba fez o estudo aqui. Então, o propósito nosso aqui é finalizar esse estudo. Então, o tema é do juízo final, e no estudo anterior, o parágrafo 1º, Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo para darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, nesse parágrafo aqui, uma das coisas que foram vistas é que Deus designou um dia para o juízo final. Haverá um juízo final em que todas as pessoas que passaram por essa terra serão julgadas. Isso é inimaginável, né? A gente tenta imaginar como será isso, a gente não consegue nem conceber, né, como todos comparecerão e nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Haverá, portanto, esse juízo. Ele foi confiado ao mediador, que é Cristo, e nós seremos julgados e os anjos também caídos, eles serão julgados. Então, palavras, pensamentos e obras. Imagine bem um julgamento com um escrutínio dessa natureza, né? Alguém diante do juiz, e aí o juiz vai falar assim: olha, o seu pensamento, a sua intenção. Ah, não, minha intenção não era. Não, a sua intenção era essa mesma, né? Então, por isso, meus irmãos, esse assunto ele é muito importante para nós, né? E nós vamos verificar agora os dois últimos parágrafos. Então, o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o fim que Deus tem em vista, determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia eterna na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna, receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, agora nós vamos verificar esses aspectos que são mencionados nesse parágrafo, e aí nós podemos ver algumas coisas sobre esse juízo de Deus. Primeiro, qual é a finalidade do juízo? Qual é o propósito disso? Qual é o fim desse juízo? E aí nós temos nessa declaração que o fim desse juízo é manifestar a glória de Deus. Então Deus será glorificado. Ah, apareceu ali, coisa boa. Então, nós temos que caminhar aqui.
Não. É. Agora apareceu. Bom. Então, a finalidade do juízo é manifestar a glória de Deus. Nesse dia, portanto, o reconhecimento será de que Deus é um Deus justo, reto, ele se manifestará soberano sobre todas as coisas e, portanto, todos estarão diante daquele que vai julgar retamente todas as coisas. Portanto, não haverá nenhuma dúvida neste dia de todos os atos de Deus. Talvez alguma vez você já tenha ouvido alguém falando assim: não, Deus não está sendo justo comigo. Olha, as coisas estão acontecendo comigo. Então, esse último dia vai revelar esta glória de Deus e manifestar, portanto, que todos os atos de Deus são justiça, todos os atos. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da eleição, e ele toma o exemplo de Jacó e Esaú, e aí então ele vai dizer que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú sem que nenhum deles tivesse cometido algum pecado. Então Paulo ali já raciocina que o que as pessoas vão perguntar? As pessoas vão perguntar, mas não é injustiça da parte de Deus? Então, esse dia do juízo vai manifestar a glória de Deus de uma tal maneira que ficará evidente para todos que todos os atos de Deus são atos de justiça. Deus não comete injustiça em hipótese alguma. Vamos olhar aí esses textos do Antigo Testamento, só para que a gente comece a refletir sobre essa questão. Primeiramente, no Salmo 82, nós vamos ler aí os versos de número 2. Eu vou ler aqui o verso de número 2 e o verso 8. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Esse detalhe do salmista aqui é o mesmo detalhe do Salmo de número 94. Porque nós vivemos num mundo de injustiça e às vezes nós somos injustiçados. Então, o dia do juízo deve fazer com que a gente olhe com essa perspectiva do salmista, tanto nesse salmo quanto no salmo de número 94. Levanta-te, ó Deus, o verso agora de número 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança das nações. Então, esse apelo dos salmos é exatamente o reconhecimento de que Deus é aquele que julga retamente e nós devemos confiar na justiça de Deus. Quando nós olhamos para essa questão do juízo em que Deus será glorificado, nós precisamos entender que nós devemos glorificar a justiça de Deus já aqui de maneira objetiva. Veja o Salmo de número 92, os versos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, meus irmãos, olhar para esse final, olhar para o fato de que um dia haverá um juízo final em que Deus será glorificado, manifestando que Ele é justo, o crente hoje deve olhar para todos os atos de Deus e ele não pode definitivamente declarar que nele há qualquer injustiça. Não há. Olhar então para essa realização futura deve fazer com que hoje nós declaremos isso, nós reconheçamos que Deus não comete injustiça. Imagine, por exemplo, que ocorra um acidente de carro e estão no carro ali os pais e duas crianças. Os pais falecem, as crianças ficam. Primeira pergunta que se faz,
por que Deus fez isso? Por que Deus não levou as crianças? A gente não tem resposta para essa pergunta. O grande problema é, muitas vezes, nesse raciocínio, nós nos perdermos e sermos conduzidos a refletir sobre o aspecto da injustiça. Deus é soberano, governa sobre todas as coisas e ele não comete injustiça. Olhar, portanto, para esse fato de que esse dia do juízo vai glorificar a Deus, deve fazer com que hoje, no presente, todo crente glorifique a justiça de Deus e reconheça que Deus governa todas as coisas retamente. O seu governo é um governo completo, um governo pleno. Então, agora, na resposta que nós temos aí, de que maneira Deus manifestará, de que maneira a glória de Deus se manifestará? Então, na nossa resposta, no nosso parágrafo aí, ela se manifestará na misericórdia eterna, na salvação dos eleitos e na condenação dos ímpios, na condenação dos réprobos. Está ali, né? Então, está acompanhando, acho que ali está, beleza. Então, primeiro, a glória de Deus se manifestará da sua justiça no que diz respeito à misericórdia na vida dos eleitos. Então, nesse dia do juízo, nós vamos nos apresentar diante de Deus. Nós somos pecadores, não é? Como os outros homens são. A questão aí agora é que ali se manifestará publicamente o fato de que os nossos pecados foram perdoados. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, mas há algumas pessoas que pensam da seguinte maneira: como é que pode um injusto ser perdoado com o sacrifício de um justo? Os homens não conseguem perceber o que está por detrás deste fato. Então, naquele dia, a glória de Deus se manifestará nessa justiça. Ou seja, ele é justo e justificador dos eleitos. E ele não comete injustiça quando ele perdoa os nossos pecados. E isso vai ficar publicamente declarado naquela ocasião. Mas por que os pecados estão perdoados? Estão perdoados por causa dos méritos de Cristo. Aquelas pessoas, portanto, não são salvas por alguma coisa que fizeram, pelas suas obras ou por qualquer coisa que fizeram. Ali, portanto, ficará evidente que nós fomos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, portanto, a glorificação de Deus será na misericórdia para com os eleitos. Vejamos aí Efésios capítulo 1, os versos 5 e 6. Efésios capítulo 1, os versos 5 e 6. Deixa eu achar aqui. Então diz assim: e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Então, quando Paulo trata desse assunto, da questão da eleição, ele vai dizer que todos esses atos da salvação de Deus são para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Isso quer dizer que quando estivermos na presença de Deus e Ele estiver separando as ovelhas dos cabritos, então a manifestação ali será que a justiça de Deus foi realizada. Ou seja, nós fomos salvos porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, sofreu a ira de Deus, a condenação em nosso lugar. E aí, o que vai se manifestar ali? A justiça de Deus.
como Deus, portanto, realizou a sua justiça nos salvando. Vejamos aí agora Romanos, capítulo de número 9, o verso de número 23. Romanos, capítulo 9, o verso de número 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que ele preparou de antemão. Então o apóstolo Paulo está reconhecendo aqui exatamente o fato de que os crentes foram vasos preparados, separados por Deus para essa glória que vai se manifestar. São vasos de misericórdia. Então nós experimentamos a misericórdia de Deus e no grande dia do juízo, a justiça de Deus vai ser glorificada. Ele será exaltado por causa da misericórdia que ele teve para com os eleitos, para conosco. Isto, portanto, se manifestará naquela ocasião. O segundo aspecto da manifestação da sua glória é na sua justiça, na condenação dos réprobos. Então a justiça será exercida por Deus ao condenar todos os ímpios pelas suas próprias obras. Então, naquele dia, todos aqueles que corromperam, todos aqueles, como no Salmo de número 94, que utilizaram de violência, opressão, que utilizaram-se de injustiças e tudo mais. Então, todas estas coisas serão reveladas. As pessoas, portanto, estarão diante desse Deus justo que vai sondar todas as coisas. Então, todos os pecados serão revelados publicamente e todos aqueles homens ímpios serão condenados pelos seus pecados. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 2, os versos 5 e 6. Romanos, capítulo 2, os versos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, isso quer dizer que naquele dia, aquelas pessoas, os ímpios, que serão obviamente julgados, porque ao separar justos dos injustos, as ovelhas dos cabritos, então, no nosso caso, a justiça de Cristo, ela será sobre nós, e manifestará a justiça de Deus. Mas em relação aos ímpios, se dará a declaração de condenação. Ou seja, por que você está sendo condenado? Você está sendo condenado, como diz o apóstolo Paulo aí, por causa da dureza do seu coração impenitente. E então, naquele dia, no dia da ira de Deus, isso tudo será revelado e, portanto, a glória de Deus vai se manifestar em realizar a justiça. Então, diante desse momento, todo o universo, toda a criação vai compreender que há um juiz que governa, que rege todas as coisas, diante do qual não há impunidade, diante do qual os escrutínios do coração serão levantados e, portanto, ele dará o veredito final no que diz respeito à condenação. Então, estes são, portanto, os dois aspectos que nós temos na declaração desse capítulo, no que diz respeito à finalidade do juízo e a maneira como Deus vai manifestar a sua glória. Bom, agora nós temos, na sequência do parágrafo, nós temos que, após esse juízo, então o que Deus vai fazer com justos e injustos? Aí nós veremos, portanto,
a justiça de Deus para com os justos. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Então, essa é a declaração no que diz respeito aos justos. Então, primeiramente, os justos entrarão na vida eterna. E é muito interessante a gente olhar para a queda, para a gente poder perceber essa realidade. Adão foi criado, e quando ele foi criado, ele não tinha vida eterna. A prova seria a prova, se ele passasse pela prova, ele entraria nesse estado de vida eterna. Só que Adão foi tentado e ele caiu, ele entrou em estado de queda. Então Jesus Cristo vem agora e faz o quê? Ele nos retira do estado de queda e nos dá vida eterna. Então, a vida eterna, de acordo com o conceito bíblico, ela pode ser entendida em dois aspectos. O primeiro deles é que vida eterna é qualidade de vida. É uma qualidade de vida. O apóstolo João, no capítulo 17, ele vai dizer que a vida eterna é conhecer a Cristo como enviado de Deus e conhecer a Deus. A vida eterna é esta. Então, este é um aspecto da vida eterna. Mas esses que agora foram alcançados pela justiça de Cristo e que, portanto, eles vão desfrutar desta vida eterna, eles vão viver agora eternamente nesse estado. A gente pode entender isso quando a gente olha, por exemplo, para a questão dos anjos. Os anjos, quando caíram, eles entraram em estado permanente. Ou seja, os anjos que guardaram o seu estado agora entraram no estado de santificação e não caem mais desse estado. Aqueles que caíram não têm como retornar a esse estado. E no nosso caso, nós somos retirados do estado de queda e Deus em Cristo nos dá a vida eterna. Isso quer dizer que agora nós vamos viver eternamente na presença de Deus. Nós vamos viver eternamente esta vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será uma vida eterna, uma vida que não terá mais fim. É isso que irá, portanto, acontecer conosco. Vejamos aí João capítulo de número 10, os versos 27 e 28. João capítulo de número 10, os versos 27 e 28. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a promessa de Jesus para os seus discípulos é que ele garante a vida eterna. Então, diante desse momento, no grande trono branco, diante do juízo, então, a partir daquele momento, nós entraremos agora nessa nova vida que é a vida eterna. Essa vida eterna, ela é vista na Escritura e aí na própria declaração que nós temos. Aqueles que entrarão na vida eterna, os justos, receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Então, qual é a experiência da vida eterna? A experiência marcante da vida eterna. A experiência marcante da vida eterna é que nós vamos nos deleitar plenamente em Deus. Haverá um deleite pleno, que é a realidade para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados exatamente para
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, isto é, ter gozo em Deus, alegria em Deus. E esta será a realidade dessa vida eterna. Essa vida eterna, ela será marcada exatamente pelo fato de que nós haveremos de nos deleitar profundamente em Deus. João capítulo de número 17, o verso de número 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, é compartilhar essa glória que o Senhor Jesus teve antes da fundação do mundo. E Apocalipse capítulo 21 é um texto muito conhecido nosso, quando João declara o seguinte, os versos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então o que João diz aqui? Deus mesmo estará com eles. Então essa vida eterna, ela será plena exatamente por causa da presença de Deus, do gozo que haveremos de ter plenamente na presença de Deus. Obrigado. Então isso no que concerne aos justos. Mas aí agora nós temos a declaração no que concerne aos ímpios. Mas os ímpios que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença de Deus. Então, o que vai acontecer com os ímpios? Nós teremos vida eterna. E a realidade dos ímpios é tormento eterno. Então, vida eterna, alegria que nós temos. Agora, os ímpios, eles sofrerão o tormento eterno. Inclusive, a declaração na Escritura de morte eterna. Então, a vida eterna é a experiência dos crentes salvos. E a experiência agora dos homens ímpios, ela será de tormento eterno. Algumas pessoas têm uma discussão em relação ao fato de esse tormento ser eterno. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que nós estaremos diante do reto juiz, o justo juiz, que não comete equívocos. Então, algumas pessoas pensam assim, bom, mas se a pessoa viveu 60 anos, 80 anos, e agora ela sofre uma condenação eterna, isso é injusto. Algumas pessoas pensam assim. E existe até uma discussão em torno desse fato. Mas a declaração que nós temos, e é muito interessante, é que as palavras são as mesmas quando fala de vida eterna e fala da morte eterna. Então, a palavra usada para a eternidade é a mesma palavra. Então, isso significa que haverá uma punição eterna. Isso deve fazer com que as pessoas reflitam muito seriamente sobre o pecado. O tormento será eterno. E as declarações da Escritura acerca desse tormento são coisas terríveis. Ranger de dentes, né? Onde o fogo não apaga. Então, são declarações assim para mostrar o nível desse tormento. As pessoas serão, portanto, atormentadas. Vejam aí Mateus capítulo de número 25, os versos 41 e 46. Diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então, eles serão lançados no fogo eterno. E o verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então você tem aqui o contraste entre uma vida e a outra, que é considerado um estado de tormento. Irão estes, portanto, para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Então, esta situação é uma situação, portanto, de tormento. Agora, observe um detalhe que é muito interessante, porque o que há de primordial, de maravilhoso na vida eterna é a presença de Deus. É o gozo dos crentes, a alegria dos crentes na comunhão com Deus. Agora, o que vai acontecer com os ímpios? E é a declaração, eles serão eternos, lançados em eternos tormentos e longe da presença de Deus. O grande problema em relação a esse tormento dos ímpios é o fato de que serão lançados da presença de Deus. Há uma pergunta muito oportuna nessa situação. Bom, então quer dizer que Deus não estará presente ali? Mas Deus não está presente em todo lugar? Eles não terão a presença graciosa de Deus. Eles estarão ali sob juízo, sob condenação. A presença de Deus ali não é uma presença que manifesta graça. Então, Deus estará presente, só que com uma manifestação diferente daquilo que é na vida dos crentes. Embora a declaração aí seja para mostrar que estão afastados da presença de Deus, mas aí é da presença graciosa. Nós estamos neste mundo e todos os homens desfrutam da graça comum de Deus. A graça especial, os eleitos desfrutam na salvação. Mas todos os homens, enquanto nesse estado, desfrutam da graça comum. O que vai acontecer no inferno, nesse lugar de tormentos? Eles estarão longe da presença de Deus, dessa presença que é presença consoladora, presença que manifesta graça, porque eles estarão ali sob juízo e sob condenação. É desta maneira que acontecerá com eles. Vamos ver a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, o verso de número 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É interessante que aqui o Paulo utiliza uma expressão e algumas pessoas chegam a pensar nisto. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então alguém imagina que haverá um momento em que esta pessoa será completamente destruída. Mas parece que não é esse entendimento, porque como é que seria, por exemplo, uma destruição eterna? Uma destruição sem fim. Então, é um estado. E é isso que a gente deve entender. Por isso que aqui Paulo declara de maneira bem clara: banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, por que esse tormento será eterno? Esse tormento será eterno exatamente porque da manifestação da presença de Deus agora de uma outra maneira. Isto é, a presença de Deus ali é uma presença em que ele manifesta a sua ira. Os homens, portanto, estarão em tormento. Então, esse segundo parágrafo,
ele aponta exatamente para estes aspectos no que diz respeito ao juízo de Deus. O juízo vai manifestar a sua glória nos eleitos, porque todos vão reconhecer que Deus agiu de maneira justa na salvação. Ao colocar em Cristo os nossos pecados, Cristo levar os nossos pecados e sofrer a ira de Deus, a punição de Deus, então Deus manifestou a sua justiça. E a justiça se manifestará ao punir devidamente todos os homens. Todos serão condenados pelos seus pecados. E então Deus vai exercer a sua justiça. De que maneira? Apartando-os da sua presença e levando-os ao tormento eterno. Então esse é o segundo parágrafo. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui. Nós vamos então para o terceiro parágrafo, se houver alguma coisa que não ficou clara, alguma dúvida? Diga. Não, achei interessante a colocação do senhor sobre a questão do sofrimento eterno, né? Que Deus estará, sim, presente ali, porém eles não desfrutarão desta presença graciosa de Deus. Mas, com certeza, Deus estará presente ali, administrando tudo isso aí, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, que o diabo vai estar lá no inferno atormentando os outros. Não existe isso. E existe até algumas pessoas que, né, imaginam que ele vai estar lá com um tridente, né, espetando os outros lá e etc. e tal. Não. Ele estará em tormentos. O lugar é um lugar de tormentos. Para o diabo e seus anjos, e aquelas pessoas que foram lançadas lá estarão sob tormentos. Então, tanto anjos como homens estarão, portanto, na mesma condição ali. E é Deus quem estará presente, só que agora não de maneira graciosa. E é interessante quando a gente olha para esse parágrafo, porque ele procura mostrar exatamente disso. O que os crentes vão desfrutar? Da presença de Deus. Não há nada maior, mais pleno do que isso. Não é? Se você imaginar, por exemplo, mansões celestiais, não é? Uma série de coisas, etc. e tal, o aspecto fundamental e importante dessa vida eterna será que nós desfrutaremos da presença plena de Deus. O Salmo, parece-me que não sei se é o 116, ou não, 16, onde a declaração lá é messiânica, quando fala que na tua presença há plenitude de alegria. É uma declaração messiânica. Jesus desfruta da presença de Deus, o Pai, de uma maneira plena. 16:11. Salmo de número 16. Pode ler, por favor? Acho que é isso mesmo, né? Tua presença, plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Então, é isso que é o estado de glória que nós haveremos de desfrutar. Né? Existem algumas religiões que pensam que esse estado de glória é um homem ter muitas mulheres, são coisas são do aspecto material. Mas a vida eterna e o princípio maior dela é que nós vamos nos deleitar plenamente em Deus. Nós teremos um gozo pleno em Deus. Então vamos para o terceiro ponto, o terceiro parágrafo, né? Então, o terceiro parágrafo diz o seguinte: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação do justo nas adversidades,
quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia seja conhecido dos homens, quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Então, nesse terceiro ponto agora, nós temos aí um primeiro aspecto que é a convicção do dia do juízo. Então, quando o Senhor Jesus ensina sobre isso, o que ele quer que os seus discípulos tenham em mente? Haverá, sim, um dia de juízo. A gente precisa ter convicção de que esse dia, ele existirá. E qual a razão desta convicção? Para nos afastar do pecado. Se nós temos plena consciência de que haverá um dia de juízo e que todos seremos julgados neste dia, então isso deve fazer com que tenhamos temor em nosso coração e nos apartemos do pecado, que busquemos, portanto, uma vida de santificação. Então vejam aí, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, os versos 11 e 14. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, os versos 11 e 14. Diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Haverá, sim, um dia do juízo. Você tem certeza disso? Isso é para ter certeza, é para ter convicção. Por que nós podemos afirmar isso com convicção? Podemos afirmar isso com convicção porque o Senhor Jesus diz que haverá. Então, esse terceiro parágrafo, ele procura chamar a nossa atenção, primeiramente, para esse fato. Essa convicção do dia do juízo deve fazer, portanto, com que nós nos afastemos do pecado. Mas há uma outra razão na nossa declaração. Deve nos consolar nas adversidades. Saber que há um dia do juízo deve fazer com que nós sejamos consolados diante das injustiças, diante de atitudes, muitas vezes, que nós sofremos, talvez até por causa do Evangelho, perseguições e todas estas coisas, nós devemos ser levados a olhar que haverá um dia de juízo. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, nós observamos que o próprio apóstolo Pedro, ele dá a pessoa de Jesus como exemplo para aqueles servos que tinham senhores injustos e que os maltratavam. Então ele chama esses crentes a olharem para Jesus e o que Jesus fazia diante das injustiças. Ele se entregava àquele que julga retamente. Aquele, portanto, que vai realizar um julgamento final. Vamos ver aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, os versos 5 a 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, de 5 a 7. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, Paulo está fazendo essa advertência para os crentes. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que se nós estamos sofrendo e sofrendo injustamente, nós devemos olhar para o dia em que Deus vai julgar
retamente, justamente. Qual é o propósito de nós fazermos isso? O propósito de nós fazermos isto é para que nós não venhamos a dar lugar à ira no nosso coração. Quando nós estamos sofrendo, a tendência geralmente, especialmente quando somos injustiçados, é de nós mesmos querer agir em face da injustiça. Então, entender que há um dia para juízo e que todos vão ser julgados retamente, isso deve nos consolar nas nossas adversidades, é o que faz essa terceira declaração. Esse terceiro parágrafo declara que nós devemos, portanto, nos afastar do pecado e sermos consolados nas adversidades. Haverá um dia de juízo? Haverá. Nós devemos afirmar isso com convicção. Qual é o resultado na nossa vida? O resultado primeiro é que nós mesmos devemos nos afastar do pecado, porque haverá um dia de juízo. E quando nós sofremos a injustiça, o que nós devemos fazer? Entender que nesse dia de juízo, o Senhor, portanto, como diz Paulo aqui, ele vai dar a paga àqueles que vos atribulam. Essa deve ser a nossa atitude. Esse terceiro parágrafo nos propõe ainda um outro fato, que é o desconhecimento do dia. Nós não sabemos o dia em que o Senhor Jesus virá. Ele estabeleceu o dia, mas não deu conhecimento aos homens sobre isso. Por que ele não deu? Para que se despojem de toda confiança carnal e sejam sempre vigilantes. Então, esse desconhecimento do dia, ele é extremamente importante para nós. Por que o Senhor não revelou o dia? Ele não revelou o dia exatamente para que, de repente, nós... não, está faltando muito tempo ainda, então é a parábola que Jesus conta, não é? Daquele senhor que viajou e deixou as responsabilidades com o seu servo, e um servo que deveria cuidar dos outros começou a espancar os conservos e fazer uma série de coisas, dizendo assim: não, meu senhor tarda em vir. Então, o propósito é para que nós estejamos sempre vigilantes. O propósito de o Senhor não estabelecer esse dia é exatamente para que nós nos mantenhamos vigilantes. Vamos ver lá em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, os versos 42 a 44. Perdi minha marcação aqui. Mateus capítulo 24, os versos 42 até o 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, mostrando que não sabemos, e ele chega a dizer nesse texto que aquele dia e hora somente o Pai sabe, nem os anjos, nem o Filho sabem. Mas isto é para que nós estejamos vigilantes, com zelo, portanto, no que diz respeito à fé, à oração, à santificação e ao testemunho da palavra. Então, a vigilância nossa deve ser constante. Nós não sabemos que dia volta o Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Estar sempre vigilantes, sempre aguardando. E quando a gente olha para a igreja primitiva, lá no início, nós verificamos que eles estavam sempre aguardando a volta do Senhor. O Senhor vai voltar. Por isso que, nesse parágrafo, o final dele, ele diz para que nós estejamos sempre prontos a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo Senhor Jesus. Esse é o desejo, portanto, do coração do crente.
porque nesse dia o Senhor Jesus, portanto, concederá a vida eterna àqueles que lhe pertencem, àqueles que o amam. Concluindo, meus irmãos, esses dois parágrafos, então nós temos aí, no primeiro parágrafo, o fato de o dia do juízo manifestar a glória de Deus. E no terceiro parágrafo, o fato de que nós devemos ser vigilantes em todo o tempo. Então, essa doutrina do juízo final, primeiramente, ela nos desafia à santidade. Nós somos desafiados à santidade, porque um dia haverá um juízo. Então, isso deve fazer com que eu me afaste do pecado. Deve fazer com que nós olhemos para o pecado e entendamos que nós devemos nos afastar dele e viver em santificação. Ela deve nos consolar em face das injustiças sofridas neste mundo, sabedores de que o justo juiz lhes dará a devida retribuição. Algumas pessoas acham que isso está longe e que a justiça deve ser feita imediata. Às vezes a gente se depara com situações em que pessoas ímpias, que agem com impiedade, que se mantêm no pecado, elas às vezes progridem e parece que elas passam a vida toda aqui e não acontece nada com elas. Então, essas coisas devem fazer com que a gente olhe para este dia e isto deve, de fato, trazer consolo ao nosso coração. Fato de que um dia o juiz de toda a terra se levantará e retribuirá a cada um quanto aos atos que cada um cometeu. Deve nos estimular a pregação do Evangelho, pois somente através dele os homens serão salvos. Então lembre-se, haverá um dia de juízo, nós devemos tomar isso por certo. Tomando isso por certo, isso deve fazer com que nós nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. De que maneira as pessoas vão escapar do juízo? Elas vão escapar do juízo com a pregação do Evangelho. De que maneira as pessoas iriam escapar do dilúvio? Elas iriam escapar do dilúvio ouvindo a mensagem de Noé. Mas elas não deram ouvidos. Mas a responsabilidade nossa é a responsabilidade que Noé teve, isto é, nós devemos anunciar a palavra. Se nós estamos certos de que haverá um juízo e de que aquelas pessoas que não foram justificadas por Cristo haverão de sofrer penalidade eterna, então nós devemos nos preocupar com isso, com aquelas pessoas que estão à nossa volta e que, se comparecerem diante do tribunal de Deus, sem a justiça de Cristo, com certeza serão condenadas. Isso deve nos motivar a levar o Evangelho. Isso deve fazer com que nós nos empenhemos em orar por aquelas pessoas que estão à nossa volta e que estão afastadas de Deus. Nós devemos, portanto, clamar a Deus, sabendo, portanto, que haverá um dia em que todos serão julgados.